Então, na unidade 5, tratar-se-á da política para a educação do campo e os movimentos sociais. Então, nesse processo de construção da educação do campo, nós vemos que, sem a força política dos movimentos, essa educação do campo teria uma outra conotação. Como ao longo da história nós percebemos, pela nomenclatura, que era até então educação rural, que é essa como um apêndice da urbana. Então, a política para a educação do campo, ela trouxe, né, nesses últimos 30, 40 anos, esse viés mais político dos movimentos. E isso começa com a abertura política e depois com as conferências nacionais para a educação do campo, que vem fazendo as reflexões e vem ajudando a criar esses elementos da política. Então, a própria construção das diretrizes nacionais para a educação do campo é um elemento dessa política. E as diretrizes curriculares nacionais também, que são criadas para atender, em específico, a questão educativa do campo. Porque não basta você ter a ideia de educação do campo, criar a legislação, mas também ter formas concretas, financiamento para que essa política aconteça. Bom, para analisar essa política, nós estamos trazendo aqui um quadro que é dividido por penteado, que é 3 elementos. O elemento da sociedade, o sistema político e a política pública. Dentro da sociedade, o que se precisa notar? São as condições e forças sociais que são existentes nesse sistema. Então, existem os grupos, existem os campos de interesse que estão por trás dessa sociedade, que não só os movimentos sociais, também o movimento dos latifundiários, que também estão presentes, né? O grupo dos latifúndios, da UDR, da União Democrática Ruralista, estão presentes na cidade brasileira e fazem de tudo para que essa educação não aconteça. Então, na sociedade está ligado o quê? A riqueza, a urbanização, ao sistema econômico, os níveis educacionais dessa sociedade, as desigualdades sociais que são existentes, né, na sociedade, ou chamada aquela antiga pirâmide social, os padrões culturais existentes na sociedade que nós presenciamos, a composição racial e também a religiosa, que compõe essa sociedade. No sistema político estão presentes as instituições, os processos que passam as instituições e os diversos comportamentos que tem presente nesse sistema político. Nesse sistema político estão a forma de governo, a burocracia que faz parte dele, o sistema partidário que está presente, né, que considerar também nessa análise da educação do campo, a estrutura de poder que é centralizada e dominante por um grupo que comanda o país, né, os padrões de participação que no país nós temos hoje, né, um pouco essa aversão à política que muitos têm e dizem, né, que política é mais no período da eleição, etc. Também tem os grupos de interesse no sistema político, ou seja, dentro do próprio, no campo, você vê a presença daqueles que defendem a agricultura moderna e aqueles que defendem a agricultura alternativa, natural, orgânica. Também se vê as características das elites brasileiras, né, que está aí presente, todo mundo já percebe isso, que é uma elite que está muito ligada ao fator externo, ao lucro, ao espírito do próprio capitalismo que está presente. E também no sistema político está um estilo de planejamento que fosse de acordo com as vontades e interesses de fato do povo. Na dimensão da política pública está presente de fato um desenvolvimento econômico, que tem que considerar isso nessa política, os direitos humanos, que tem que estar presente nessa política pública, considerar isso, ou seja, o direito à moradia, à educação, à saúde, à alimentação, entre outros. Também na política pública, considerar a distribuição de renda, que quando vai se montar a política pública do campo, se olha e se observa essa questão. A educação, que está presente na política pública, que os povos do campo, eles pleiteiam uma educação tanto quanto de qualidade como qualquer outra parte do mundo. A previdência social, que também está presente na política pública, a questão da saúde, as relações exteriores, as taxações que são presentes na política pública e os gastos públicos que são também previstos nessa política pública. Então, essa política pública tem várias formas de ser observada, se eu olhar pelo olhar marxista, pelo olhar
do racionalismo pelo olhar científico, cada um deles tem elementos que são importantes para você pensar e olhar essa política. Nós pontuamos, então, alguns movimentos sociais que fizeram parte e fazem parte dessa conjugação de forças que existe para a construção dessa política. Um deles é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que, criado em 1984, trouxe para o país uma luta específica, que é a luta pela reforma agrária, que é a distribuição de terra, mais todos os direitos que estão anexados a ela, ou seja, o direito à educação, à saúde, à alimentação sadia, a um modelo de agricultura e desenvolvimento que respeita a natureza, entre outros elementos que são defendidos por esse movimento. Outro movimento também que está nessa conjugação de forças políticas do campo, podemos também pontuar o MPA, que é um movimento dos pequenos agricultores. Esse movimento foi criado a partir meados da década de 90 e tem sua especificidade de trabalhar com pequenos proprietários. Tem a defesa permanente da pequena propriedade e uma forma também alternativa de produção dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro. Existe dentro do MPA grupos, né, de trabalhadores que são assentados, que têm essa orientação a partir dessa linha política defendida pelo MPA. Ele incorpora as lutas junto com o MST e outros movimentos, compõe a Via Campesina, que é uma via criada internacionalmente para defender os trabalhadores em nível internacional. E todos eles juntos têm essa política de defesa. Um terceiro movimento que faz parte também da política, da luta política para a educação do campo e para os camponeses, é o movimento dos atingidos por barragens, que é um grupo criado mais recentemente, que faz toda uma luta, toda questão política voltada para a defesa da questão da reflexão da questão da energia, né? Que ultimamente tem sido aí um elemento vindo por parte dos governos, principalmente, criando as usinas, né? Que com elas tem esses benefícios, mas traz junto uma série de coisas que está na pauta cotidiana desse movimento. Então, um dos seus lemas é: água para a vida, não para a morte. Ou seja, a água como elemento natural que tem que ser preservado, garantido, de qualidade para todas as pessoas. Um outro movimento também que incorpora essa luta, mas de forma evidente e clara, e defende principalmente a educação popular, é a Liga dos Camponeses, né? Que ela foi criada na década de 50, até hoje ainda resiste, né? Fazendo lutas específicas para também a questão da terra no Estado. Só que a Liga dos Camponeses defende a Revolução Agrária, diferentemente dos outros movimentos, né? Uma característica específica é a defesa da educação popular, que desvincula um pouco essa questão da educação institucionalizada, de certa forma, mas que tem merecimento de sua luta, de sua trajetória, para que a educação do campo aconteça e seja de fato de qualidade para a população. A educação do campo é isso. Ela tem que ser feita nas escolas, a partir de um currículo específico que atenda às necessidades e direitos e valores e princípios dos camponeses. Não defendendo aqui que há uma cultura camponesa pura, mas nessa hibridagem ela possa, assim, fortalecer e favorecer uma cultura, um projeto de desenvolvimento que esteja de acordo com a família camponesa.